Lisa, confusa e desamparada, levanta-se lentamente, observando ao longe a poeira levantada pela moto que desaparece no horizonte. Sem alternativa, ela começa a caminhar pelas ruas, sem um destino certo, sentindo-se perdida. Enquanto isso, Dinah continua angustiada, temendo pelo que pode acontecer com Alexandre. Theo, tentando acalmá-la, afirma que nada muito grave acontecerá e que a polícia já sabe exatamente com quem está lidando. Ele expressa sua incredulidade ao perceber que Alexandre conseguiu escapar mais uma vez. E Raul, que acompanha a conversa, comenta que a namorada de Alexandre o ajudou na fuga, além do fato de ele ter conseguido um objeto para se defender. Paralelamente, Lisa, agora sozinha, decide procurar por Carmen, esperando que ela possa ajudá-la em meio ao caos. Em outro cenário, Otávio, sentado à mesa, questiona seu filho sobre os compromissos escolares do dia seguinte. Ele pergunta se há alguma prova importante, ao que o jovem responde com convicção que já tomou sua decisão. Deseja seguir a carreira de advocacia, assim como seu pai. Em família, continuam discutindo sobre as diferentes profissões, cada um expressando suas opiniões e expectativas sobre o futuro. O clima, no entanto, muda repentinamente quando Otávio recebe uma ligação inesperada e, ao atender, sua expressão se transforma em espanto e preocupação. Do outro lado da linha, informam-lhe que Alexandre conseguiu fugir da cadeia, uma notícia que rapidamente causa tensão entre todos. Enquanto isso, Alexandre, pilotando sua moto em alta velocidade, percebe que a polícia está em seu encalço, cercando-o por todos os lados. Seu coração acelera, mas, usando toda a sua habilidade e inteligência, ele encontra uma brecha e consegue escapar, deixando os agentes para trás sem conseguir capturá-lo. Determinado a não ser encontrado, ele segue em frente até encontrar um local seguro para se esconder, aguardando o momento certo para agir novamente. Em outro ponto, Estela, apreensiva com toda a situação, diz que precisa ir embora, mas Dinah, completamente angustiada e sem querer sair dali sem notícias concretas sobre seu irmão, insiste que não irá a lugar nenhum até saber exatamente o que aconteceu com Alexandre. Raul, tentando organizar a situação, afirma que levará Estela e Bia para casa e logo depois passará na delegacia para conversar com o advogado e entender melhor a gravidade da situação. Estela, preocupada com a reação de Dinah, pede que ela mantenha calma e evite qualquer tipo de desespero, pois, segundo ela, a pior coisa que pode acontecer no momento é Alexandre ser recapturado e levado de volta para a cadeia, o que já parece inevitável. Raul, percebendo a tensão no ambiente, garante que assim que tiver uma notícia concreta, entrará em contato por telefone para informar a todos. Dinah, tomada pela ansiedade, pede para que ele não demore, deixando claro que precisa urgentemente saber o que está acontecendo com seu irmão e quais serão as próximas consequências de sua fuga. Enquanto isso, os policiais, após uma intensa busca, finalmente encontram Alexandre e, sem lhe dar chance de mais uma fuga, o capturam e o levam de volta sob custódia, encerrando sua breve liberdade. Em outro cenário, longe de toda confusão, Carmen caminha pela casa até que, se aproximar de um cômodo, encontra Lisa dormindo e, surpresa com a cena, imediatamente a desperta e pergunta o que ela estava fazendo ali, sem entender como ou por que ela havia parado naquele lugar. Ao encontrar refúgio na casa de Carmen, Lisa, ainda abalada com tudo o que aconteceu, tenta recuperar o fôlego enquanto conta para sua amiga que o plano que Alexandre havia arquitetado não deu certo. Além do fato de que a polícia está em seu encalço, determinada a recapturá-lo o mais rápido possível. Seu olhar está perdido e sua voz carrega um misto de frustração e medo. Ela não hesita em compartilhar a cada detalhe da fuga, revelando para Carmen que Alexandre, sem qualquer consideração, a obrigou a saltar da moto no meio do caminho, deixando-a completamente sozinha e desamparada. Lisa, sentindo-se traída e vulnerável, ainda tenta entender o que se passa na mente dele, mas a única certeza que tem no momento é que tudo saiu do controle. Com um tom de voz ainda mais sério, Lisa revela que, antes de ser deixada para trás, conseguiu tirar o objeto de defesa de Alexandre, pois temia que ele fizesse alguma loucura ou reagisse de maneira impulsiva contra a polícia, o que poderia acabar piorando ainda mais sua situação. Carmen, ao ouvir isso, responde que Lisa fez muito bem ao agir dessa maneira, pois poderia ter evitado algo ainda mais grave. No entanto, Lisa abaixa a cabeça e, com um suspiro pesado, confessa que Alexandre jamais a perdoará por isso, pois ele certamente verá sua atitude como uma traição imperdoável. Com um olhar melancólico, ela desabafa, dizendo que, por um momento, pensou que teria uma nova vida ao lado dele, que tudo poderia ser diferente, mas agora percebe que tudo acabou e que seu sonho não passava de uma ilusão.
Enquanto isso, na delegacia, os policiais interrogam Alexandre sobre a origem do objeto de defesa, querendo saber exatamente como ele conseguiu aquilo dentro da prisão. Sem hesitar, ele mente, dizendo que conseguiu o item com um amigo que fez enquanto estava preso, mas sua resposta não convence os agentes, que demonstram desconfiança e insistem para que ele fale a verdade. Mesmo assim, Alexandre mantém sua versão e garante que apenas pediu emprestado, mas se recusa a revelar o nome da pessoa, tentando se proteger e proteger aqueles que possam estar envolvidos. O interrogatório continua e Alexandre então é questionado sobre a identidade da moça que estava com ele na moto durante a fuga. Para despistar qualquer suspeita sobre Lisa, ele afirma friamente que a pegou como refém e que ela não tem nenhuma reação com ele, tentando afastar qualquer ligação que possa comprometê-la. No entanto, os policiais continuam pressionando e perguntam sobre a origem da moto utilizada na fuga, mas Alexandre, mantendo sua postura defensiva, assume a culpa de forma vaga e muda de assunto, tentando evitar dar mais informações que possam complicar ainda mais sua situação. Nesse momento, Raul chega à delegacia para acompanhar os desdobramentos da prisão de Alexandre, mas sua presença não é bem recebida. Alexandre, irritado e se sentindo traído, o encara com desprezo e o chama de dedo duro, demonstrando claramente sua revolta e desconfiança. Enquanto isso, Dinah, que estava aflita com toda a situação, finalmente recebe a notícia de que seu irmão foi capturado e levado de volta para a delegacia. Com essa informação, ela sente um alívio momentâneo, pois ao menos agora ele não está mais em fuga e longe de um perigo ainda maior. Theo, ao ver a reação dela, tenta acalmá-la e afirma que, neste momento, a única coisa que todos podem fazer é aguardar o julgamento e ver quais serão os próximos passos da justiça. Já na casa de Carmen, Lisa permanece inquieta e atormentada por seus pensamentos. Carmen, percebendo sua preocupação, diz que já deixou um recado avisando que Lisa dormirá ali, tentando garantir um mínimo de tranquilidade para a amiga. No entanto, Lisa não consegue relaxar, pois o medo de que Alexandre acabe contando a verdade para a polícia e revele que ela o ajudou a fugir ainda pesa em sua consciência. Ela sabe que, se isso acontecer, poderá estar encrencada de uma forma que nunca imaginou. Carmen, por outro lado, tenta acalmá-la e afirma com convicção que nunca confiou em Alexandre e que não gosta dele, mas apesar disso, tem certeza de que ele não entregará Lisa, pois por mais que esteja irritado, ele ainda a considera importante e não quer prejudicá-la de verdade. Mesmo assim, Lisa continua apreensiva, temendo que tudo saia do controle e que seu envolvimento na fuga de Alexandre seja descoberto, tornando sua situação ainda mais complicada do que já está. Ela pede para Carmen ligar para alguém da família de Alexandre, pois acredita que eles precisam saber o que está acontecendo e talvez possam fazer algo a respeito. Enquanto isso, em outro cenário, Zeca está concentrado tocando violão, totalmente imerso na melodia, quando seu pai se aproxima e pede para que ambos parem o que estão fazendo e jantem juntos. Mas Zeca, distraído e aparentemente sem fome, não dá atenção ao pedido, continuando a tocar como se não tivesse ouvido nada. Em outro momento, Patty chega e cumprimenta Dinah e Theo de maneira educada e amigável, tentando trazer um pouco de leveza ao ambiente que está carregado de tensão. Dinah, ainda abalada por tudo que aconteceu com Alexandre, acaba recebendo uma ligação de Carmen e, ao atender, tenta manter a calma e a serenidade na voz, garantindo que está tudo bem, mesmo que por dentro esteja cheia de preocupações. Para evitar uma conversa longa e mais desgastante, ela diz que amanhã ambas poderão conversar melhor sobre a situação, encerrando a ligação rapidamente. Depois disso, Maroca, percebendo a inquietação e o cansaço de Dinah, se aproxima dela com um olhar carinhoso e começa a fazer cafuné, tentando acalmá-la e transmitir um pouco de conforto em meio ao caos. Enquanto isso, na delegacia, os policiais continuam analisando os últimos acontecimentos relacionados a Alexandre e debatem entre si as suspeitas sobre como ele conseguiu escapar. Um dos agentes sugere que deve intimar a noiva dele para prestar esclarecimentos, pois há uma forte suspeita de que ela tenha tido participação direta na fuga e possa ter fornecido alguma ajuda essencial para que Alexandre conseguisse se livrar da prisão. E essa possibilidade precisa ser investigada mais a fundo. Carmen, por sua vez, após encerrar a conversa com Dinah, se volta para Lisa e, com um semblante sério, revela que Alexandre foi recapturado e está preso novamente, encerrando de vez a curta tentativa de liberdade que ele havia conseguido, o que faz com que Lisa fique ainda mais apreensiva e temerosa sobre o que poderá acontecer a partir de agora.
agora. Ela diz que mais cedo ou mais tarde irão descobri-la e que não há como fugir para sempre, o que deixa Lisa ainda mais nervosa e inquieta. Sentindo-se encurralada e temendo as consequências, Lisa tenta ir embora rapidamente, mas Carmen, percebendo sua intenção, impede que ela saia, segurando-a e insistindo para que fiquem e conversem, pois fugir sem pensar não resolverá nada. Lisa, angustiada e confusa, acaba desabafando com Carmen, revelando que ela e Alexandre tinham planos de se casar e que, apesar de tudo que aconteceu, ainda existia esse desejo dentro dela. No entanto, Carmen, sempre realista e direta, olha para a amiga e responde sem hesitação que casamento é como uma loteria, onde nunca se sabe o que vai acontecer, nem mesmo quando duas pessoas estão verdadeiramente apaixonadas, muito menos quando há dúvidas envolvidas. Com um olhar sério, Carmen acrescenta que, na verdade, Lisa não ama Alexandre e que nunca conseguiu enxergar nela um sentimento genuíno por alguém, afirmando que, em toda a convivência que tiveram, nunca viu Lisa realmente gostar de um homem de verdade. Lisa, tocada pelas palavras da amiga, tenta se defender e diz que já se esforçou muito para sentir algo profundo por alguém, que sempre quis encontrar um homem legal, alguém por quem pudesse se apaixonar de verdade e viver um grande amor. Ouvindo isso, Carmen percebe a fragilidade da amiga e, demonstrando empatia, a consola, tentando fazê-la se sentir melhor e compreender seus próprios sentimentos sem pressa ou culpa. Enquanto isso, na prisão, Alexandre, consumido pela raiva e pela frustração de ter sido capturado novamente, acaba se envolvendo em uma briga corporal com outros presos, onde socos e empurrões são trocados violentamente, gerando um clima de total tensão dentro da cela. Em outro lugar, Theo faz uma ligação importante, possivelmente buscando mais informações sobre a situação de Alexandre ou tentando tomar alguma providência diante dos últimos acontecimentos. No meio disso tudo, uma intimação da polícia é enviada para Lisa na casa de seu pai, deixando todos surpresos. Seu pai, sem entender exatamente do que se trata, pede para Zeca pegar o documento e ler em voz alta, para que possam compreender melhor a gravidade da situação e o que a polícia realmente quer com Lisa. Enquanto isso, Alberto, demonstrando preocupação com a saúde de Maroca, aplica uma medicação nela, garantindo que tudo está sob controle e que não há motivos para maiores preocupações. Ele então se vira para Diná e, com um tom tranquilizador, afirma que Maroca está bem e que não há nada de errado acontecendo com ela, tentando aliviar qualquer angústia que possa surgir. No entanto, mesmo após ouvir isso, Maroca não consegue tirar Alexandre da cabeça e, visivelmente aflita, expressa sua preocupação com a situação dele, comentando sobre o quanto ele está em risco por enfrentar a polícia e por todas as escolhas impulsivas que fez recentemente. O capítulo se encerra com Lisa finalmente se deparando com a intimação que a polícia enviou para ela, segurando o documento com as mãos trêmulas, sentindo seu coração acelerar enquanto lê as palavras que confirmam que ela precisa comparecer para prestar depoimento. Um misto de medo e angústia toma conta dela, pois agora sabe que não há mais como escapar da verdade e que, gostando ou não, precisará enfrentar as consequências do envolvimento com Alexandre. Zeca pergunta a Lisa o que a polícia quer com ela, demonstrando preocupação ao notar sua expressão tensa. Lisa, hesitante, decide contar a verdade e revela que foi ela quem levou o objeto de defesa para Alexandre na delegacia, assumindo a responsabilidade pelo que fez. Nervosa, ela admite que seu ato foi extremamente grave e que teme as consequências. Além disso, com um olhar inquieto, revela que também foi a responsável por levar a moto, aumentando ainda mais sua culpa e receio. Zeca, tentando acalmá-la, pede para que ela respire fundo e mantenha a calma, pois agir de maneira precipitada só pioraria a situação. Ele então pergunta onde está o objeto no momento, esperando encontrar uma solução para amenizar o problema. Em seguida, ele afirma com firmeza que a primeira coisa a ser feita é se livrar do objeto imediatamente, pois a posse dele pode comprometer ainda mais Lisa, caso a polícia descubra. Enquanto isso, Alberto decide visitar Otávio em sua casa. Ao chegar, sem rodeios, ele pergunta se Otávio ouviu falar sobre a tentativa de fuga de Alexandre. Em seguida, com um tom de preocupação, relata que a mãe do garoto ficou sabendo da notícia e acabou passando mal, pois não conseguiu lidar com a situação angustiante. Otávio, surpreso, escuta atentamente, mas de repente sente uma forte dor novamente, algo que já vinha acontecendo há bastante tempo. Alberto percebe a expressão de sofrimento do amigo e comenta que há anos ele sente essa dor, mas nunca procura um médico para investigá-la. Em um tom sério, ele aconselha Otávio a cuidar da própria saúde e, aproveitando o momento, faz um pedido,
que ele abandone a acusação contra Alexandre e permita que outro advogado assuma o caso. No entanto, Otávio se mantém irredutível e responde com firmeza que a única coisa que deseja é fazer justiça. Ele argumenta que precisa impedir Alexandre de fazer novas vítimas inocentes, pois acredita que ele representa um perigo real para outras pessoas. Enquanto essa discussão acontece, dentro da prisão, um dos detentos compartilha com os demais que tem um plano para sair da cadeia. Alexandre atenta à conversa, não hesita e imediatamente afirma que está dentro, demonstrando seu desejo de escapar o quanto antes. Paralelamente, Lisa decide ir até a casa de Dinah em busca de ajuda. Quando chega, Dinah a recebe e ambas se cumprimentam. Lisa, com expressão preocupada, diz que precisa conversar sobre algo sério e, sem rodeios, mostra uma intimação que recebeu da polícia. Dinah, surpresa com o documento, pergunta diretamente se Lisa ajudou na fuga de Alexandre, pois a situação parece indicar isso. Lisa, nervosa, evita responder diretamente, mas deixa transparecer que está perdida e com medo de comparecer à delegacia sozinha. Tentando tranquilizá-la, Dinah afirma que seu marido Theo pode acompanhá-la, mas logo muda de ideia ao lembrar que ele passa o dia inteiro no escritório e dificilmente teria tempo. Inicialmente, ela sugere que Lisa peça ajuda a Alberto, acreditando que ele seria uma boa opção para aconselhá-la. No entanto, depois de refletir um pouco mais, decide que Raul seria a melhor escolha para acompanhá-la nesse momento delicado. Determinada a ajudar Lisa, Dinah chama Raul para conversar e explica que Lisa recebeu uma intimação e precisa de alguém ao seu lado durante o depoimento. Raul, compreensivo, concorda em acompanhá-la e Dinah pede que Lisa explique todos os detalhes para ele, para que ele entenda melhor a situação. Enquanto isso, Theo chega em casa e Dinah o recebe com um beijo afetuoso, demonstrando carinho e alívio por tê-lo por perto. Em outro momento, Maroca está em um canto tranquilo da casa, fazendo uma oração silenciosa. Pouco depois, Dinah se aproxima e pergunta o que ela está fazendo, e Maroca responde que estava acendendo uma vela para o anjo da guarda de Alexandre, pedindo proteção para ele. Dinah, então, decide contar à mãe que a namorada de Alexandre, Lisa, está na casa deles. No entanto, Maroca, visivelmente contrariada, afirma com firmeza que não quer ver Lisa em sua frente. Ela explica que não consegue perdoá-la por ter entregue o objeto de defesa para Alexandre, facilitando sua tentativa de fuga. Com um olhar severo, deixa claro que considera a atitude de Lisa imperdoável, pois ela colocou todos em uma situação difícil e muito perigosa. Dinah afirma que Lisa ajudou Alexandre porque o ama, mas Maroca se recusa a acreditar nessa justificativa. Irritada e decepcionada, ela pede que a filha saia imediatamente do quarto, deixando claro que não quer mais discutir sobre o assunto. Enquanto isso, Lisa, ainda abalada, agradece a Raul por estar ao seu lado nesse momento tão difícil. Raul, por sua vez, aconselha a manter a calma, pois agir com serenidade será fundamental para lidar com a situação na delegacia. Quando chega à delegacia, Lisa é interrogada pelos policiais, que perguntam qual a ligação dela com Alexandre. Sem hesitar, ela responde que é namorada dele. Em seguida, os investigadores começam a pressioná-la, acusando-a de ser cúmplice da fuga. Eles alegam ter provas de que ela ajudou Alexandre e a alertam de que mentir só pioraria sua situação. Lisa, nervosa, tenta manter a compostura, mas a pressão do interrogatório a deixa cada vez mais apreensiva. Enquanto isso, Dinah conversa com Stella e comenta que Raul acompanhou Lisa até a delegacia e que, felizmente, tudo correu bem. Stella, curiosa, menciona que Theo estava com um dia mais livre e questiona por que ele não foi com Lisa. Dinah responde rapidamente que se enganou e que, na verdade, Theo tinha um compromisso inadiável. Desconfiada, Stella pergunta se Lisa é bonita. Dinah, percebendo a intenção da irmã, afirma que sabe exatamente o que ela está pensando e admite que foi egoísta ao não querer que Theo conhecesse Lisa. Stella então ironiza, dizendo que é inútil repetir algo que Dinah já está cansada de saber. Em outro lugar, Geraldão conversa com Tibério e comenta sobre a mãe, alegando que ela não está sofrendo de vesícula como todos pensavam. Demonstrando preocupação, Tibério lhe entrega uma quantia em dinheiro. Na delegacia, os investigadores perguntam a Lisa se ela estava na moto com Alexandre no dia da fuga. Ela nega, tentando manter sua versão da história, mas os policiais insistem e a pressionam ainda mais ao questioná-la sobre o objeto de defesa. Lisa nega novamente e afirma que não foi ela quem forneceu o objeto para Alexandre.
No entanto, a investigação continua e mais perguntas são feitas. Lisa, cada vez mais nervosa, mantém sua postura e alega que não fez nada de errado e que não sabe de nada. Os policiais comentam que Alexandre permanecerá preso até o dia do julgamento e, após isso, receberá a condenação que merece. Enquanto isso, Mauro informa a Diná que um cliente está agendado para ser atendido às 6 horas da tarde. Diná, incomodada, responde que esse não é um horário adequado para Theo receber clientes. Pouco depois, ele chega e Diná, sem perder tempo, diz que Mauro lhe mostrou a agenda e que há um cliente marcado para o fim da tarde. Theo confirma que o compromisso existe, mas Diná insiste, afirmando que veio buscá-lo e que ele deveria passar o cliente para Mauro. No entanto, Theo se recusa e pede que Diná volte para casa, deixando claro que chegará mais tarde. Diante da situação, Diná comenta que Otávio está obcecado com a ideia de condenar Alexandre. Theo, por sua vez, responde que, infelizmente para Alexandre, Otávio é uma fera quando se trata de justiça. Diná, furiosa, diz que gostaria que Otávio fosse eliminado. Enquanto isso, o pai de Lisa, muito chateado, discute com a filha sobre o fato de ela ter ajudado Alexandre a fugir. Zeca concorda com o pai e reforça que Lisa está errada. Além disso, pede para que ela se afaste de Alexandre para evitar mais problemas. Lisa, contrariada, responde que vai procurar um namorado melhor. Pouco depois, ela pega o objeto de defesa e o guarda no mesmo local de onde o havia retirado anteriormente. Nesse momento, Carmen chega à casa de Lisa. Agenor, ainda irritado, pergunta a Carmen se Lisa lhe contou sobre ter ajudado o namorado a fugir da cadeia. Carmen diz que o assunto já passou e que não há mais motivo para discussão. Além disso, comenta que pretende convidar Lisa para passar o fim de semana em sua casa, na intenção de distraí-la e ajudá-la a esquecer os problemas recentes. Enquanto isso, Diná enfrenta dificuldades com seu carro e, no meio do caminho, Otávio aparece e se oferece para ajudá-la. No entanto, Diná, ainda ressentida, recusa a ajuda e relembra que, quando precisou dele, Otávio não a ajudou. Otávio, por sua vez, se justifica dizendo que não poderia defender alguém que representa uma ameaça para a sociedade, referindo-se claramente a Alexandre. Indignada, Diná questiona quem ele pensa que é para julgar as pessoas dessa forma. Em um tom desafiador, ela garante que dessa vez ele não vencerá a causa, pois contratou um advogado tão competente quanto ele, deixando claro que está determinada a lutar contra Otávio no tribunal. Ele, por sua vez, insiste em oferecer ajuda para verificar o problema do carro, mas Diná, ainda furiosa, responde com veemência que o odeia. Na casa de Otávio, familiares e amigos comemoram uma vitória recente dele no tribunal, festejando mais um caso ganho. Enquanto isso, Theo conversa com Diná e pergunta se o carro precisou ser rebocado. Visivelmente irritada, ela responde que conseguiu chegar em casa, mas que está com a cabeça estalando por causa do estresse. Em seguida, menciona que, no meio do caminho, Otávio apareceu inesperadamente, o que só piorou seu humor. Theo tenta acalmá-la e diz que Otávio apenas quis ser gentil, mas Diná, impaciente, rebate dizendo que ele não passa de um intrometido. Em outro momento, Maroca se desentende com a empregada por conta de uma ligação que fez para falar sobre Alexandre. Diná avisa que a visita a Alexandre na prisão será apenas na próxima semana, mas Maroca, impaciente, afirma que quer ir no dia seguinte e reclama da empregada por tentar impedi-la de falar ao telefone. Enquanto isso, Andresa se encontra com Raul e os dois trocam um beijo carinhoso. Logo depois, ela menciona que marcou uma consulta no dentista para sua mãe, mostrando-se preocupada com a saúde dela. Já na casa de Otávio, ele decide ir até o quarto dos meninos antes de dormir para colocar algumas coisas em ordem. No entanto, ao se deparar com o ambiente, sua mente é invadida por lembranças do momento em que Diná lhe disse, cheia de raiva, que o odiava. A cena se repete em sua cabeça, deixando-o pensativo e perturbado. Enquanto isso, Maroca conversa com Stella e afirma que não precisa de ninguém para cuidar dela, garantindo que ainda tem plena capacidade de se virar sozinha. No entanto, a conversa entre as duas acaba se transformando em uma discussão, pois Stella insiste em querer ajudá-la, mas Maroca se mostra irredutível e irritada. No meio da tensão, Diná chega e percebe o clima pesado entre as duas.
Tentando resolver a situação, ela afirma que Maroca já tem motivos suficientes para estar nervosa. E olhando diretamente para Estela, diz que, se for para continuar indo até lá apenas para irritar a mãe delas, seria melhor que ela não aparecesse mais, encerrando a conversa de forma ríspida.